Carla, se a gente olha para os votos do primeiro turno, né, você teve, Ricardo Nunes teve 29% dos votos e Pablo Marçal teve 28, ponto qualquer coisa ali. É quase que uma matemática ali muito difícil, né? Se você pensar no candidato que era Pablo Marçal, nos valores que ele defendia, na retórica agressiva, a um primeiro olhar parece muito difícil para Guilherme Boulos. Será que essa matemática aí tá tão complicada assim de vencer? Dá para virar? A Raquel, então, conversando com o pessoal da campanha do Boulos, eles disseram a seguinte frase: a gente vai ter que trabalhar contra a tese da aritmética implacável. Porque é justamente isso. Quando a gente olha o resultado do primeiro turno e fica muito mais evidente a aproximação, digamos assim, ideológica dos eleitores de Marçal com o Nunes, quase que intuitivo que a gente pense, esses votos migrarão para Nunes, ou seja, não há chance para Boulos, né? A gente faz aí até um outro parênteses. Quando a Tabata apoia o Boulos, a gente pensa que os votos dela são automáticos? Não necessariamente. Aí a gente fica mais com um ponto de interrogação. Bom, nessa equação eleitoral, a campanha do PSOLista, que tem muitos integrantes do PT, evidentemente, né? O PT não lança um candidato por conta de um acordo feito, tem muita gente ali do PT no entorno do Boulos, eles estão fazendo algumas reuniões e eles estavam falando que uma das primeiras coisas que eles têm que acabar é com essa impressão, né, dessa aritmética implacável. Então, eles estão começando a lembrar alguns casos. Eles têm dois exemplos que eles estão usando, um para o positivo e um para o negativo. E as duas são relacionadas à eleição de 2012. O ponto positivo, eles lembram da disputa na época para a prefeitura, que era José Serra, Celso Russomano e Fernando Haddad, hoje o ministro da Fazenda, que foi prefeito de São Paulo. Naquela época, a campanha também foi acirrada, a disputa também foi acirrada, e também com uma indefinição muito grande em quem chegaria no primeiro turno. Bom, chegou José Serra e Fernando Haddad. Naquela ocasião, todo mundo dizia: os votos de Russomano vão automaticamente para o Serra. Não foi o que aconteceu, e ainda na campanha, com muito uso do presidente Lula na época, o Haddad que tinha passado em segundo para o segundo turno, conseguiu sair o vencedor. Em contrapartida, eles usam um exemplo negativo que o PT teve em Diadema naquela eleição. Na época, eles tinham um prefeito que estava tentando a reeleição, o Mário Reale, e aí ele tinha passado para o primeiro turno, tinha uma vantagem ali, e acabou sendo derrotado pelo candidato Lauro Michelis do PV, que ganhou com 60% dos votos. Enfim, eles estão tentando usar o passado para justificar de que não há ainda certeza sobre o que vem pela frente e que essa matemática, essa aritmética implacável não necessariamente vai existir. E aí, uma curiosidade que eu estava pesquisando aqui sobre essa campanha de 2012, para a gente ver, né, o que a gente já viu nessa campanha, nessas campanhas políticas, meninas. É aquela campanha em que aquela foto, que depois virou muitos memes, foi selada, o apoio, na época, o presidente Lula entrou muito fortemente na campanha do Fernando Haddad, e a gente viu aquela foto que o Lula levou o Haddad até a casa do Paulo Maluf e fizeram aquela famosa foto dos três dando as mãos, sorrindo, uma aliança muito improvável, mas que no fim acabou sendo uma campanha vitoriosa para o PT. Eles estão se espelhando nessa campanha aí para tentar ter esperanças de que o Boulos vai conseguir, diante, de fato, desses números bem difíceis, porque daí tem um outro número importante, né? A rejeição. O Boulos tem uma rejeição muito maior do que o Nunes. Por isso, a campanha de Boulos vai tentar bater para ampliar a rejeição do atual prefeito. A Andressa colocou aí sobre essas questões de que eles vão tentar colar a imagem do Boulos de despreparado e tal, e obviamente a campanha do Boulos vai tentar fazer o contrário, dizendo que é uma prefeitura fraca, tentando falar em mudanças, enfim, vai ser uma disputa de ideias, né? A gente espera que com um nível um pouquinho melhor do que foi no primeiro turno. Esperamos que sim, né? O Tony, que nos acompanha, está dizendo aqui: a diferença é que quem votou no Marçal é, em suma, bolsonarista e reaça. Tony e todos que estão nos acompanhando, a campanha do Boulos acredita que tem um público que não, e que ela pode tentar conquistar esse público. Que público é esse? Os jovens, que teria uma faixa ali entre 25 e 34 anos, que é um público de jovens,
um público que é mais afeito àquele voto de protesto, que entrou nessa onda do faz o M. E esse público seria possível de conquistar. É um público antissistema e que Nunes, no caso agora nesse segundo turno, seria esse candidato. Acreditam os assessores do Boulos, está ali com os partidos do Centrão, está ao lado do PSD, de Gilberto Kassab e de vários outros partidos. Então eles acham que esse jovem não é a direita ideológica e estão preparando algumas estratégias para tentar se aproximar desse jovem. Guilherme Boulos já foi, né, em algum momento, esse voto de protesto. Uma das estratégias que eles têm, e aí é para os jovens em geral, mas pode conversar com esses jovens, é adotar uma das propostas da Tabata Amaral, que é uma proposta dela de oferecer bolsas no exterior. Então a campanha está avaliando incorporar aquela ideia da Tabata de criar um intercâmbio anual para 200 alunos e 20 professores. Eu não sei se vocês lembram, ela tinha uma proposta de que os estudantes do 9º ano do ensino fundamental fariam um intercâmbio durante as férias de julho para aprimorar os conhecimentos em inglês e espanhol. Então a ideia é mostrar um sinal de flexibilidade do candidato do PSOL, porque estaria incorporando ali uma proposta da candidata do PSB, mostrando que ele é apto para entrar com candidato, com propostas de outros candidatos, e lembrando que a Tabata anunciou voto no Boulos ali logo que fechou o segundo turno. Andressa, o que você acha? Você acha que vinga? Você acha que o Boulos consegue chegar nesse voto dos jovens que votaram em Marçal? Tem alguma possibilidade do Boulos absorver parte dos votos do Marçal? É bem que se falou, né, Raquel? Eles vão agora tentar atrair um pouco dessa turma que, na verdade, foi só na onda do Marçal, né? Eu estou aqui em Brasília e aqui muitos dos jovens, assim, com quem eu conversei esses últimos tempos, filhos de amigos e tal, disseram que estava todo mundo fazendo M nas escolas, né? E tem até um memezinho que saiu esses dias de uma pessoa que foi indo votar e falando, olha, eu votei, mas não saiu a cara do Marçal. Aí o cara falou, minha senhora, porque aqui não é São Paulo, né? Não vai sair mesmo, né? Então, ele acabou capitalizando não só aí em São Paulo, mas no Brasil todo, essa turma jovem, e isso já preocupa até o Bolsonaro aí para a próxima eleição presidencial, porque o Marçal realmente ele não saiu derrotado da eleição. A diferença de votação dele para o Boulos foi muito pequena, 50 e poucos mil votos, né? Para uma pessoa que nunca tinha disputado a eleição, ele foi muito bem eleitoralmente falando, né? Não estou aqui falando do comportamento do Pablo Marçal, de algumas propostas questionáveis que ele apresentou, mas eleitoralmente ele saiu bastante capitalizado. A campanha do Nunes me disse que acha que 70% aí dos votos do Marçal vão para o Ricardo Nunes, e para isso eles vão usar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque aí é a mesma linguagem ali da direita, dessa direita mais extremista, né? Então eles vão tentar desvincular um pouco, né, o Bolsonaro do Nunes, para que o Boulos não ganhe votos aí nessa aliança, mas usar o Nunes para atrair esses votos usar o Bolsonaro para atrair esses votos do Pablo Marçal para o candidato Ricardo Nunes. Então está todo mundo disputando. E tem os votos da Tabata também, né, que vão todos para o Guilherme Boulos. Também não é bem assim, né? Tem a estimativa ali na campanha do Ricardo Nunes de que de 40% a 60% dos votos da Tabata podem migrar para o Ricardo Nunes. Vai entender essa cabeça de eleitor, né, Raquel? Acho que agora todo mundo vai voltar a analisar um ou outro, ver ali o quanto que aquilo vai afetar a sua vida, a sua história, para decidir com quem que eles vão, para quem que eles vão se posicionar. O fato é que a campanha agora é para essa turma aí, para os eleitores da Tabata e do Marçal. Agora, Raquel, só uma coisinha. Eu nunca vi candidato desprezando apoio, viu? Então, essa eleição realmente está muito atípica em São Paulo, do Nunes não querer o Marçal no palanque dele, porque sempre tem aquele discurso, né? Não, segundo turno é outra coisa, vamos todo mundo se juntar, nesse caso do Nunes, para a esquerda não ganhar. Então, agora, depois a gente conversa sobre o que aconteceu, mas nesse caso aí, o Marçal ficou um pouco tóxico e foi rejeitado, mas também é algo inovador aí dessa campanha de São Paulo.